Saiba o segredo que vai fazer você parar de comer aquele doce sem parar. Primeiramente, é muito importante entender que não existe alimento bom e alimento ruim, alimento proibido e alimento permitido. O que existe é o alimento. A questão aqui é a maneira como que você vai se relacionar com a comida. O segredo está justamente no seu comportamento alimentar. Porque eu entendo que muitas vezes tem alguns alimentos que quando a gente olha, a gente entende que não dá para comer todos os dias, em muitos momentos na nossa vida. Mas é fundamental que você perceba que o que vai fazer toda a diferença na sua vida é justamente na relação com o alimento, vai ser ali no seu comportamento alimentar. Então, se você vai ter um comportamento alimentar muito mais funcional ou se a sua relação com a comida ela já vai te trazer prejuízo. E nós comemos por muitas razões, questões culturais, sociais, emocionais, memória afetiva, para nutrir o nosso corpo, com uma forma de recompensa e também prazer. A gente sabe o quanto que a comida está associada ali ao prazer. E não tem nenhum problema todas essas formas da gente se alimentar, da gente ter algum ali contato com a comida. A questão aqui é quando a gente passa a comer muito mais ali por razões emocionais, para lidar com alguma questão que está difícil dentro de nós, do que por razões físicas. Aí é neste momento que a gente tem que ter uma atenção e entender exatamente o que está acontecendo. Até porque é normal a gente exagerar, querer comer um pedaço a mais ali de uma pizza, de um bolo que nós gostamos muito, não tem nenhum problema em relação a isso. A questão aqui, e o ponto que eu quero chamar a sua atenção, é justamente para que você entenda que você exagerar em algumas situações, em alguns momentos específicos, isso não vai afetar e não vai fazer com que você tenha um comportamento alimentar disfuncional. O que vai fazer com que isso afete na sua relação com a comida é quando você começar a fazer isso o tempo inteiro, você começar a exagerar em todo momento. E até tem uma falha na comunicação das pessoas, que quando elas olham ali, vê alguém exagerando, falar, essa pessoa tem compulsão alimentar, tem algum transtorno alimentar, mas não é bem assim que funciona. Até para que seja considerado um transtorno, a gente precisa olhar a frequência, a intensidade e o sofrimento que essa pessoa tem com o comportamento dela. Se isso acontece de uma forma esporádica em alguns momentos da vida, não vai ter nada, não vai ter nenhuma consequência em relação a isso. Mas a gente sempre precisa olhar qual que é a intensidade, quais são os momentos que essa pessoa está tendo este comportamento. Porque é aí que a gente vai conseguir entender se realmente ela está sendo afetada por isso, por essa atitude, ou se é algo passageiro e que acaba acontecendo mesmo em alguns momentos da vida. Mentalidade de dieta, a dicotomização dos alimentos em proibidos e permitidos e uma alimentação muito rígida, um comportamento alimentar muito rígido, vai fazer com que a gente tenha sérios problemas e consequências danosas ali na nossa relação com a comida e além disso vai assustar o nosso cérebro, até fazendo com que a gente tenha de fato um comportamento compulsivo. Não quer dizer que é uma causa e efeito, porque eu tive ali uma rigidez na alimentação ou porque eu acabei tendo uma dieta muito restritiva, eu vou acabar tendo esse comportamento alimentar. Mas na prática a gente percebe que em muitos casos, principalmente quem já tem ali algumas coisas, alguns fatores que já estão desencadeando para este lado, tanto da pessoa ter um comer transtornado, ter uma relação ruim com a comida, podendo chegar no nível mais extremo de um transtorno alimentar, a gente precisa ter muita atenção com tudo isso, com todos esses fatores, com todos esses quesitos, até para que a gente consiga entender se o nosso comportamento alimentar está indo para um lado que nos aproxima de uma relação funcional com a comida, ou pelo contrário, está fazendo com que a gente se aproxime cada vez mais de um problema muito sério ali, tanto com a comida, também com as nossas relações, justamente por conta dessa relação ruim com a comida. E no vídeo de hoje eu falei como controlar a compulsão por comida. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha feito sentido para você. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. Muito obrigada e te espero no próximo vídeo.